Olá, benditos! Depois de defender a origem divina do seu apostolado no capítulo 1, Paulo continua sua argumentação mostrando que a mensagem que ele pregava era exatamente a mesma anunciada pelos demais apóstolos. Você está no canal Bendito e a nossa reflexão hoje é sobre Gálatas 2. Esse capítulo é um dos mais importantes da carta aos Gálatas, porque trata de dois assuntos fundamentais: a unidade do Evangelho e a doutrina da justificação pela fé. Logo no início, Paulo conta que 14 anos após sua conversão, voltou a Jerusalém levando Barnabé e Tito. Barnabé era um judeu convertido muito respeitado pela igreja. Foi ele quem ajudou Paulo a ser recebido pelos cristãos quando muitos ainda tinham medo dele por ter sido um perseguidor feroz. Tito, por sua vez, era um grego convertido ao cristianismo, ou seja, era gentio. Sua presença ali em Jerusalém com eles era muito significativa. Naquela época, muitos judeus convertidos ensinavam que um gentio precisava primeiro tornar-se judeu, para depois ser considerado um verdadeiro cristão. Isso incluía guardar as leis judaicas, observar as festas e, principalmente, ser circuncidado. A circuncisão era o sinal da aliança que Deus fez com Abraão e durante quase 2000 anos identificou o povo judeu. Por isso, muitos não conseguiam imaginar alguém pertencendo ao povo de Deus sem esse sinal. Mas Paulo afirma que Tito não foi obrigado a circuncidar-se. Esse detalhe revela uma verdade fundamental. Os apóstolos reconheceram que a salvação não dependia de rituais religiosos, mas da fé em Jesus Cristo. Assim, preservaram a pureza do Evangelho. Paulo menciona que havia falsos irmãos infiltrados na igreja. A palavra usada transmite a ideia de pessoas que entraram escondidas, como espiões. O objetivo deles era colocar novamente os cristãos sob o jugo da lei, espionando a liberdade que esses cristãos possuíam em Cristo. No mundo romano, a palavra liberdade tinha um significado muito forte. Milhões de pessoas eram escravas e receber a liberdade significava ganhar uma nova identidade, novos direitos e uma nova vida. Paulo usa essa imagem para mostrar que Cristo libertou os cristãos da tentativa impossível de conquistar a salvação pelas obras da lei. No entanto, essa liberdade não significa viver sem compromisso com Deus. Significa servi-lo por amor e não por obrigação. Ainda hoje existem pessoas que medem a espiritualidade apenas pela aparência, crendo que Deus ama mais quem segue determinadas tradições, costumes ou práticas religiosas. Paulo ensina que nenhuma dessas coisas pode produzir salvação. A obediência continua sendo importante, mas é consequência da salvação recebida pela graça e não a sua causa. Paulo explica ainda que os líderes da igreja em Jerusalém reconheceram seu ministério. Pedro continuaria dedicando maior atenção aos judeus, enquanto Paulo seria enviado principalmente aos gentios. Isso não significava a existência de dois evangelhos, mas de um único evangelho anunciado a públicos diferentes. Os judeus conheciam profundamente o Antigo Testamento, enquanto a maioria dos gentios vinha do paganismo. Por isso, a abordagem muitas vezes precisava ser diferente, mas a mensagem permanecia exatamente a mesma. Os líderes fizeram apenas um pedido a Paulo, que ele se lembrasse dos pobres. Essa preocupação era muito importante, pois Jerusalém enfrentava dificuldades econômicas, pois muitos judeus convertidos eram expulsos das suas famílias por causa da fé em Cristo. Mais tarde, Paulo organizaria grandes ofertas nas igrejas gentílicas para socorrer os irmãos necessitados. Essa passagem nos lembra que o verdadeiro evangelho une verdade e amor. Não basta defender a sã doutrina, também precisamos demonstrar compaixão pelos que sofrem.
A partir do versículo 11, temos a narrativa da visita de Pedro à igreja de Antioquia e o confronto público entre ele e Paulo. À primeira vista, isso pode parecer estranho, como dois grandes apóstolos poderiam entrar em conflito. Esse relato está registrado aqui justamente para mostrar que a Bíblia não esconde as falhas dos seus personagens, mas revela que todos os servos de Deus são dependentes da graça divina. Antioquia era uma das maiores cidades do Império Romano, com grande diversidade cultural. Ali, judeus e gentios convertidos conviviam na mesma igreja. Ao chegar, Pedro comia normalmente com os cristãos gentios, demonstrando que havia compreendido o que Deus havia ensinado no episódio do seu encontro com Cornélio. Quando alguns judeus ligados ao grupo de Tiago chegaram, Pedro começou a se afastar dos cristãos gentios por medo das críticas. Sua atitude influenciou outros irmãos, inclusive Barnabé. Paulo percebeu que esse comportamento comprometia o evangelho. Pedro não ensinava isso com palavras, mas suas ações transmitiam a ideia de que os gentios precisavam adotar os costumes judaicos para serem plenamente aceitos por Deus. Na prática, isso enfraquecia a mensagem de que a graça de Cristo, recebida pela fé, é suficiente para a salvação. Mesmo nos nossos dias, nossas atitudes podem contradizer o evangelho que pregamos. Podemos afirmar que a salvação é somente pela graça, mas na prática, tratar alguns cristãos como menos espirituais porque não seguem as nossas tradições, estilos ou costumes. Foi por causa desse tipo de incoerência que Paulo repreendeu Pedro publicamente, não por orgulho, mas em defesa da verdade do evangelho. Esse episódio nos ensina que até pessoas sinceras podem errar. Ninguém está acima da correção quando a verdade bíblica é comprometida. Também aprendemos que coragem e humildade precisam caminhar juntas. Paulo não atacou Pedro como pessoa, apenas corrigiu uma atitude que estava prejudicando a igreja. Em seguida, Paulo apresenta uma das maiores declarações da doutrina cristã. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. A palavra justificado era muito usada nos tribunais romanos. Quando um juiz declarava alguém justo, reconhecia sua posição diante da lei. Paulo usa essa linguagem para explicar que Deus declara justo aquele que coloca a sua fé em Cristo, pois ele assumiu a culpa pelos nossos pecados na cruz. Essa é uma das verdades centrais do Evangelho. Todos pecaram e ninguém pode se justificar diante de Deus por seus próprios méritos. Somos salvos unicamente pela graça, mediante a fé em Cristo. Essa verdade traz paz ao nosso coração. Não precisamos tentar conquistar o favor de Deus por meio das obras, pois nossa esperança está na obra perfeita de Cristo. E, claro que isso não é uma licença para pecar. A fé verdadeira transforma a vida. As boas obras não produzem a salvação, elas são a evidência de que fomos salvos. Na sequência, encontramos uma das declarações mais conhecidas de Paulo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse versículo expressa a essência da vida cristã. Quando colocamos nossa confiança em Cristo, nossa antiga maneira de viver perde o domínio sobre nós. Isso não significa perder a personalidade, mas permitir que Cristo transforme nossos valores, decisões, atitudes e prioridades. E ele continua dizendo que vive pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Observe como o apóstolo torna essa verdade profundamente pessoal. Ele não diz apenas que Cristo morreu pelo mundo, mas que o amou e entregou sua vida por ele. Essa também deve ser a nossa experiência. O Evangelho deixa de ser apenas uma informação histórica e torna-se uma realidade pessoal. Paulo conclui o capítulo com uma afirmação extremamente séria. Se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão.
Se fosse possível alcançar a salvação por nossos próprios méritos, a morte de Jesus teria sido completamente desnecessária. Mas, justamente porque ninguém pode salvar a si mesmo, Cristo veio ao mundo e entregou sua vida na cruz. A cruz é a maior prova de que a salvação não pode ser conquistada pelas obras. Ela é um presente da graça de Deus, recebido pela fé em Cristo Jesus. Ao encerrarmos este capítulo, vamos nos apegar nessa verdade, que essa verdade transforme a nossa maneira de viver, para que também possamos dizer com convicção: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E no próximo capítulo, Paulo faz uma pergunta que continua desafiando milhões de pessoas até hoje. Como alguém é realmente aceito por Deus? Pelas obras ou pela fé? Em Gálatas 3, veremos que essa resposta transforma completamente a maneira de entender a salvação, a graça e as promessas de Deus. Não perca o nosso próximo encontro aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!